Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live, para a gente continuar o nosso papo de 2 semanas atrás, falando a respeito de radiestesia. Hoje nós temos um tema assim muito incrível, né? E muito simples também de ser utilizado. Boa noite a todos do Instagram, boa noite a todos do TikTok. Estou fazendo a live simultaneamente para compartilhar conhecimento com o máximo de pessoas possíveis, para que vocês possam aplicar isso na vida de vocês com responsabilidade, sabedoria e fazer a vida fluir, né? Hoje nós estamos num dia especial, aliás, dentro da perspectiva da lei do tempo, todos os dias são especiais, nenhum dia é igual ao outro, mas hoje nós estamos finalizando a 7ª lua do anel solar da tormenta harmônica, que é como se fosse o 7º mês, né? Dentro da lei do tempo, nós consideramos que cada ciclo de 365 dias possui 13 luas, né? Que são 13 meses perfeitos de 28 dias. E hoje é o 28º dia da lua ressonante, da 7ª lua, quando a gente acabou de ultrapassar a metade do anel solar e estamos engrenando aí no ciclo final para encerrar essa lua, né? Então, se a lua ressonante foi aquele momento da gente dar uma parada, dar uma respirada, reestruturar, se colocar novamente, perceber qual o melhor caminho que a gente deveria seguir, agora, amanhã, começando a lua galáctica, é o momento da gente caminhar com a nossa integridade, né? É o momento da gente trazer a nossa integridade, a nossa verdade, para que a gente possa caminhar o restante desse anel solar, que vai terminar lá no dia 25 de julho, para que a gente possa terminar todos os objetivos que a gente estabeleceu ao longo desse período aí para movimentar, né? Então hoje é dia 28, hoje é dia Cílio 28 da lua ressonante e estamos em Mago Rítmico Branco. O mago rítmico é esse selo, aliás, o mago branco é esse selo e o tom rítmico é um tracinho com uma bolinha aqui em cima, que representa o 6º tom, né? E o mago, ele é aquele selo que nos convoca a estar no aqui e agora, a aproveitar a atemporalidade, a viver o não tempo e, ao mesmo tempo, o único tempo verdadeiro, o único tempo existente, que é o aqui e agora. Então o mago encanta a temporalidade. E o tom rítmico é o tom que organiza, que traz o equilíbrio. E aí o mantra Kim de hoje é: organizo com o fim de encantar, equilibrando a receptividade, selo a saída da intemporalidade com o tom rítmico da esse tempo, organizar esse aqui e agora, trazer esse equilíbrio de parar, de respirar e de viver o momento presente, né? E amanhã a gente abre a lua galáctica, a 8ª lua do anel solar da tormenta rítmica, e abrimos essa lua trazendo a nossa integridade. Então serão 28 dias vivendo a nossa integridade, né? E o nosso tema de hoje, como eu falei, vai continuar no tema de radiestesia, que a gente já falou há 14 dias atrás, porém hoje a gente vai falar sobre um instrumento, um apoio, cada um dá um nome que entende, que é muito utilizado dentro da radiestesia, aliás até utilizam-se o nome de radiônica, né? Eu utilizo o nome de radiestesia, porque eu tenho uma forma de entender, outros profissionais têm outra forma de entender, porque o conhecimento foi sendo divulgado aí amplamente, graças a Deus, né? E cada um entende de uma forma e traz uma nomenclatura diferente, mas verdadeiramente a gente está falando da mesma coisa, que são os gráficos de radiestesia, né? Todo mundo adora mexer com gráfico, todo mundo acha os gráficos assim fantásticos, porque parece aquela coisa mágica, né? Que você monta o gráfico, tá lá, põe a sua intenção e parece que tudo flui. Porém, não é tão simples assim, né? Não é só montar o gráfico e continuar vivendo a vida como se não houvesse amanhã, sem fazer a sua parte, sem fazer a sua transformação interna, porque não existe mágica. A mágica está dentro da gente, né? Então, manipular energias, né? Fazer essa magia também envolve você manipular de dentro para fora. O que a gente utiliza no exterior, seja gráfico, seja algum tipo de elemento natural, seja um cristal, seja qualquer outra coisa,
são acessórios para potencializar essa movimentação, mas tudo vem de dentro para fora. E se vem de dentro para fora, implica que você tenha um autoconhecimento, implica que você faça a sua reforma íntima, né? Implica que você esteja sempre se autotrabalhando para que você possa verdadeiramente evoluir e abrir o caminho para que as energias possam se movimentar. Porque energia é movimento. Tudo vibra constantemente o tempo todo. Nós estamos cercados de campos energéticos. Esses campos energéticos interagem com o nosso próprio campo energético e está tudo em vibração constante. Algumas dessas vibrações são extremamente explícitas, como por exemplo uma cor, como por exemplo a luz que sai da lâmpada quando a gente acende, como por exemplo o próprio som. É onda em vibração, né? E é totalmente explícita, porque para a gente é quase como se fosse palpável, né? Aliás, alguns sons, dependendo do nível de frequência, dependendo do volume, você sente no corpo como se fosse alguém te tocando verdadeiramente, né? Quando passa aqueles carros na rua com som muito alto, com grave muito forte, você sente vibrar no seu corpo. Então, são ondas. São campos eletromagnéticos, são campos de energia que estão em vibração num nível que é possível a gente sentir fisicamente. Mas tem várias outras vibrações que estão em níveis mais sutis, vamos dizer assim, né? E que a gente talvez não consiga perceber tão nitidamente. Mas a gente capta essas vibrações, elas interagem conosco, que também somos vibrações, e também causam efeitos, mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? Por isso é importante conhecer. E falando sobre gráficos, né? De onde vem essa ideia de gráficos? A gente pode traduzir o universo através de uma linguagem matemática. E isso, dentro do Instituto TQA, a gente estuda isso quando a gente vai para o curso do Quântica para Todos, e o primeiro módulo, logo de cara, já é sobre a matemática Vórtex, que é um módulo que assusta todo mundo, né? Pelo menos todo mundo que é da área de humanas, como eu, que não entende muito assim de números, quando se depara com esse módulo, acaba ficando um pouco assustado, porque não é uma matemática simples, não é uma matemática de fácil entendimento. Porém, o professor Eric traz isso com tanta leveza que a gente consegue entender, mesmo sendo da área de humanas e não ter nada a ver com a área de exatas, né? E a matemática Vórtex, ela traz a linguagem da criação traduzida numa linguagem matemática. E ela permite que você entenda como que as formas são criadas, porque tudo no universo é energia, vibração, frequência e geometria. Então, tudo vem da energia que vibra em diferentes níveis de frequência que criam geometrias. Geometrias são o quê? Tudo isso que é palpável para a gente, tudo que é material, né? E por isso ter vindo de uma fonte de energia que tem vibração, que tem frequência, também tem sua energia, também tem sua vibração e também tem sua frequência. Então, partindo da matemática Vórtex, a gente entende a formação das geometrias sagradas, que se você olhar para a natureza, tudo está pautado nesse conhecimento da geometria sagrada. E da geometria sagrada a gente tira aí algumas formas básicas que foram se concretizando em gráficos de radiestesia, porque foram testados por vários radiestesistas lá no início, quando a radiestesia começou a ser resgatada, e viram que ali tinha emissão energética, né? Mas não são apenas gráficos de radiestesia que têm emissão energética. Qualquer símbolo, qualquer gráfico, qualquer desenho, qualquer tudo que exista tem emissão energética. A questão é que os gráficos de radiestesia foram testados, então a gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe como utilizar, porque alguém antes já veio, já testou, já fez diversas formas de testagem ali, já comprovou sua eficácia e deixou esse conhecimento para a gente, graças a Deus. E teve um autor brasileiro, né, que eu gosto muito, que é o Antônio Rodrigues, um grande radiestesista, infelizmente ele não está mais nesse plano, que ele deixou 2 livros fundamentais para quem quer estudar gráfico, que são os livros Gráficos em Radiestesia e Novos Gráficos em Radiestesia. O Gráficos em Radiestesia, se eu não me engano, ele tem essa capa aqui vermelha. E esse daqui é o 2º livro, vem com essa capa verde, né? Não são... Tem acréscimo de alguns gráficos nesse livro,
mas não são todos eles novos gráficos. Ele traz muitos gráficos lá do primeiro livro também, complementa com mais alguns e traz algumas informações a mais, tá? São 2 livros fundamentais para quem quer trabalhar com gráficos. Então, todo gráfico que parte dessa geometria sagrada, né, que tem essa questão de vibrar, de criar energia, de emanar energia, ele é configurado numa determinada forma para que a gente tenha condições de emitir o tipo de energia que a gente quer, né? Então, os gráficos de radiestesia, eles são específicos por conta disso, porque eles emitem determinadas energias ou movimentam determinadas energias de acordo com um objetivo. Então, nesse livro aqui do Antônio Rodrigues, ele diz que os gráficos de radiestesia, eles são arranjos geométricos, ou seja, são arranjos de formas geométricas anteriores que vêm da geometria sagrada e que fazem uma mímica da energia natural, ou seja, fazem uma mímica desses campos energéticos que nos cercam. E dessa forma, ele entra em sintonia com esses campos energéticos naturais, movimentando aquela energia dentro daquela intenção que você está trazendo, transformando energias potenciais em energias dinâmicas. Por isso que eles são tão utilizados, porque eles realmente pegam uma energia, um campo energético que está ali em potencial, ou seja, ele pode ou não ser acessado, ele pode ou não ser usado, né? Ele está ali e ele faz a representação daquele campo energético nessa geometria e transforma esse campo energético que antes era potencial num campo energético dinâmico e começa a vibrar aquela energia naquele combinado de formas geométricas para trazer essa energia para aquilo que você deseja, né? Então, cada gráfico tem uma função, cada gráfico tem um objetivo, uma forma de usar e existe aí várias orientações, como eu falei, né? A radiestesia não é um campo fechado e muitas dessas orientações, algumas dizem que você precisa mensurar quanto tempo aquele gráfico vai ficar exposto, outras dizem que não precisa, outras dizem que alguns gráficos precisam, outros não, outras dizem que o gráfico precisa ser feito de uma determinada forma e alinhado numa determinada posição, outros dizem que não é necessário. Então, assim, a gente tem várias informações contraditórias nesse sentido, tá? O que eu carrego como ensinamento e que eu levo para os meus alunos? Se a gente parte de um princípio que os gráficos de radiestesia, alguns chamam de gráficos radiônicos, eu vou explicar o porquê. Se os gráficos de radiestesia são arranjos geométricos que provêm da geometria sagrada, eles emitem energia. Então, se eu pego um gráfico de radiestesia e deixo exposto aqui na minha mesa, eu deixei um monte aqui para mostrar para vocês como exemplo, mas se eu deixo o gráfico exposto na minha mesa, ele está ali emitindo energia nesse ambiente onde eu estou. Mesmo que eu não faça nada com ele, mesmo que eu não ative ele, mesmo que eu não coloque intenção nenhuma nele, porque é uma representação de um campo energético que está sendo potencializado e dinamizado nesse espaço onde eu estou. Então, o que eu ensino para os meus alunos? Que não importa se você vai orientar o gráfico para o norte magnético, para o norte geográfico, se ele é feito numa placa de PVC, se ele é feito numa placa de cobre, se ele está num papel, se ele está num adesivo. O que importa é você ter condições de visualizar perfeitamente aquele gráfico, ou seja, o nível de contraste e, claro, o peso, né, a massa implicada ali também atrai maior campo magnético para que aquela energia possa ser dinamizada naquele gráfico. Então, sim, um gráfico feito numa placa de MDF, por exemplo, teoricamente ele vai ser mais potente do que um gráfico numa folha de papel. Um gráfico numa folha de papel de uma gramatura maior, né, mais grossa,
ele vai ser mais potente do que num gráfico de papel de uma folha A4 sulfítio normal, né? Então tem essas questões. Mas, uma vez que toda geometria e todo gráfico emite energia, não importa muito o tamanho, não importa muito a gramatura, não importa muito a massa. Importa o contraste e o objetivo que você quer, né? Porque energia precisa estar sempre em equilíbrio. Energia de menos, ela não é legal. A gente sofre quando a gente está sem energia. Quando a gente acorda num dia com um monte de coisa para fazer e está sem energia, a gente não consegue fazer nada, né? Mas energia demais também não é bom. E a gente sempre acha que é energia positiva, então eu vou me encharcar de energia positiva porque isso vai fazer bem. Não, não é porque faz bem que o excesso vai ser bom. Então a gente precisa tudo ter um nível de equilíbrio. Talvez o objetivo que você deseja para colocar algum gráfico seja algum objetivo que realmente precise de uma potência muito grande, né? E aí você precisa de um gráfico que esteja numa massa maior, que tenha um tamanho maior, que tenha o contraste ali maior, que fique exposto por muito tempo. Mas às vezes o que você precisa é só de um pequeno ajuste e às vezes um gráfico impresso num papel vai resolver, entende? Então a gente precisa entender a lógica das coisas, o funcionamento das coisas, o objetivo das coisas para a gente saber como utilizar essas informações. Eu falei que eu ia explicar por que algumas pessoas chamam de gráfico radiônico, né? E por que eu prefiro chamar de gráfico de radiestesia ou gráficos radiestésicos. Como eu falei, eu estudei muito nos livros de Antônio Rodrigues. E Antônio Rodrigues explica que radiônica é uma técnica que utiliza também a movimentação energética, mas é feita com aparelhos de radiônica, são máquinas, né? Essas máquinas também utilizam gráficos, essas máquinas têm aí um formato diferente de ser utilizado, mas são máquinas. Inclusive eu já pesquisei porque eu tive interesse em conhecer, mas elas não são assim muito acessíveis, são caras. Atualmente já tem algumas mais acessíveis, mas na época eram assim caríssimas, né? E eu acabei não entrando muito nessa área. Mas os gráficos começaram a ser chamados de gráficos radiônicos porque eles perceberam que se eles desenhassem o modelo da máquina no papel, ele tinha emissão energética, porque tudo tem emissão energética. E aí os gráficos que acompanhavam a máquina, seguido do desenho da própria máquina, né, do modelo gráfico da máquina, potencializavam esse efeito e os gráficos que acompanhavam passaram a ser chamados de gráficos radiônicos. Mas a radiônica é exclusiva da máquina. Tudo que está fora da máquina é radiestesia. Por isso eu trato como gráficos radiestésicos ou gráficos de radiestesia. Tem problema eu falar radiônica? Não, se você aprendeu dessa forma está tudo ok, né? Não tem problema, não está errado. Essa é a orientação que eu tomei porque para mim fez sentido. Se você aprendeu de outra forma e para você faz sentido chamar de gráficos radiônicos, está tudo certo. O que é importante? Saber como utilizar e utilizar com responsabilidade. Isso que importa, tá? Então, dentro dessa lógica do Antônio Rodrigues, ele traz aí algumas diferenças, algumas classificações de gráficos, na verdade, porque até então não existia esse tipo de classificação. Então, ele traz os gráficos de análise, que são gráficos desse tipo aqui, né? Que a gente tem geralmente em meia-lua, os campos precisam ter todos o mesmo tamanho, e aí você coloca as informações que você deseja nos campos para verificar o que você quer. Então você amplifica a possibilidade de investigação com o pêndulo, por exemplo. Em vez de você utilizar o pêndulo para ir fazendo pergunta atrás de pergunta, ele te dando sim ou não, e você levar um tempo grande fazendo uma análise, você põe as informações no gráfico e dentro dessas opções o pêndulo vai te indicar alguma. Essa daqui, por exemplo, é o gráfico que representa a escala Hawkins do nível de consciência. Então, dentro aqui nós temos todos os estados de energia categorizados pela tabela do Dr. David Hawkins. Então, em vez de eu pegar o pêndulo e perguntar a calibração de fulano de tal a maior parte do tempo está na vergonha,
A calibração de fulano de tal, a maior parte do tempo, está na tristeza? A calibração de fulano de tal, a maior parte do tempo, está na alegria? Em vez de fazer pergunta de uma a uma de todas essas informações, eu coloco o pêndulo aqui e pergunto: qual a calibração a maior parte do tempo de fulano de tal? E ele vai me indicar a resposta. Então eu ganho tempo, entendeu? Os gráficos de análise, eles servem para te dar tempo, para te dar agilidade, praticidade dentro de um processo de análise na radiestesia. Existem milhares de tipos de gráficos, existe site que você pode construir os seus próprios gráficos e que já tem vários gráficos lá prontos também para vocês fazerem um download e utilizarem, né? Mas o importante é isso. Todos os campos precisam ter o mesmo tamanho. Se não tiver o mesmo tamanho, um campo vai agregar mais valor energético do que o outro, tá? E além dos gráficos de análise, dentro dos gráficos mesmo para movimentação energética, né, que os gráficos de análise são apenas para a gente analisar, a gente tem os gráficos de dinamização ou de valorização ou de materialização, que são os gráficos que eles vão concentrar a energia ali no que tiver no centro deles, né, para dinamizar alguma coisa, para valorizar alguma coisa ou até mesmo para materializar alguma coisa, né? Um exemplo é o decágono. Esse daqui é um decágono duplo, né? Ele tem 2 decágonos, então é o conjunto de 2 gráficos. Os 2 são o mesmo, tem a mesma finalidade e foi colocado em 2 para potencializar a função. Mas esse é um gráfico de valorização. Você coloca o testemunho no centro para concentrar a energia, né, nesse testemunho. Ele também pode ser um gráfico para dinamizar, para materializar energias no que estiver aqui no centro. Depois eu vou falar mais sobre como utiliza e tal, mas aqui é só para vocês entenderem. Tem os gráficos também de reequilíbrio ambiental ou compensação energética, que geralmente são aqueles gráficos que a gente coloca em aparelhos ou deixa exposto no ambiente para equilibrar a energia do ambiente, para fazer uma proteção energética ali do ambiente, que tanto pode ser uma proteção energética de energias nocivas, como energias elétricas, energias geológicas, tem um outro termo, eu esqueci. Mas energias que provêm da Terra, né? Até energias iônicas mesmo que estão no ar e até energias mentais de outras pessoas, né? Um exemplo muito forte desse tipo de gráfico são esses 2, né? São gráficos de reequilíbrio ambiental. E aí tem os gráficos também que são emissores, ou seja, que eles emitem energia. Todo gráfico emite energia, eu acabei de falar. Mas o objetivo desses é o quê? Que você coloque uma intenção no centro do gráfico e aquele gráfico emita essa intenção, materializando essa intenção para a vida daquela pessoa especificamente, né? Um modelo muito comum que a gente costuma utilizar bastante é esse daqui, que são 2 gráficos na verdade, né? Tem o turbilhão com o prosperador no centro. Então, esse daqui também é um conjunto de 2 gráficos. E tem os gráficos contra magia e proteção, né? Esse gráfico aqui, ele também é uma espécie de gráfico contra magia e proteção. Então, ele tanto reequilibra energeticamente o ambiente, como ele também protege de magias, né? De energias provenientes de outras fontes, né? Seja do pensamento de alguém, do sentimento de alguém, de algum trabalho encomendado, mas tem outros que são mais específicos para essa função, tá? É sempre importante a gente entender, como eu falei anteriormente, como que os gráficos funcionam, qual é a sua função e qual é o objetivo que você está utilizando o gráfico. Porque se você não souber qual é o objetivo e utilizar um gráfico que não é adequado para aquilo que você deseja, pode ser que você não consiga alcançar esse objetivo, né? E o que é importante? Contraste. Fundo branco, linha preta. Quanto maior o contraste, melhor. E o maior contraste que a gente encontra é fundo branco com linhas pretas, né? E eu costumo utilizar meus gráficos em papel, ó.
mas é aquele papel de certificado, é um papel mais firme, mais grosso, né? Ou papel fotográfico, que também é mais firme, mais grosso. Uso durante um tempo, quando eu vejo que está ficando desgastado, rasgo, jogo fora e imprimo outro. Tem gente que prefere comprar feito em placa de PVC ou MDF, não tem problema nenhum, vai ser funcional do mesmo jeito, tá? Na literatura de Antônio Rodrigues, ele orienta que os gráficos tenham pelo menos o tamanho de 15 por 15, que eles consigam caber num quadrado que tenha 15 por 15, 15 de base e 15 de lado, centímetros, né? Mas como eu falei, se todo gráfico vem da geometria sagrada e toda geometria emite energia, mesmo que seja um gráfico pequenininho, ele vai estar lá fazendo o trabalho dele, né? Tá ruim de vocês verem aqui, né? Esse daqui eu uso dentro da capa do meu celular, para poder equilibrar essa energia, né? Que vem aí do Wi-Fi, das redes, de telefonia celulares e que não são muito compatíveis com a nossa energia vital. Então, esse gráfico dá essa equilibrada também, tá? Gráfico, para funcionar, ele precisa estar exposto. Ele não pode, por exemplo, na minha casa todo mundo mexe em todo lugar, ou eu tenho gato que sobe em tudo, esse é um problema que eu tenho aqui em casa também. Não dá para eu colocar o gráfico em cima de uma mesa. Ou eu tenho alguém que vem limpar a casa e cada vez que ela vem limpar a casa, ela mexe nos gráficos. Também não dá para deixar exposto. Posso colocar dentro de uma gaveta? Não pode. Posso colocar dentro de um armário fechado? Não pode. Gráfico precisa ficar exposto. Para a energia que está vibrando ali, organizar a energia do local. Entendeu? Se você fecha ele dentro do armário, ele vai vibrar apenas dentro daquele ambiente do armário. Se você fecha ele dentro da gaveta, ele vai vibrar apenas dentro daquele ambiente da gaveta. Tanto é que quando a gente vai guardar gráficos, eles precisam ser guardados com essa face voltada para baixo. Porque se ele estiver exposto assim, ele está emitindo energia. Se ele estiver assim, ele não emite. E geralmente a gente guarda dentro de uma pasta preta ou de um envelope pardo para não ficar exposto e não emitir energia, ok? Sobre o tempo de exposição de gráficos. Alguns gráficos vocês podem deixar expostos. Outros gráficos vale a pena analisar o tempo de exposição, principalmente se forem gráficos em que você vai colocar o testemunho no centro. Aí vale a pena você verificar o tempo de exposição. Os gráficos que ficam expostos para reequilibrar a energia do ambiente não necessariamente precisa ter esse cuidado, mas se você for utilizar esse gráfico, por exemplo, para reequilibrar a energia de alguém, proteger alguém, colocar o nome da pessoa no centro, aí vale a pena verificar. Como que verifica isso? Aí você precisa saber mexer com radiestesia para verificar com o pêndulo quanto tempo você vai deixar o gráfico exposto para aquela pessoa, né? Quanto tempo aquela pessoa, na condição que ela está atualmente, ela necessita ficar exposta àquele tipo de exposição energética. Porque energia de menos é ruim, energia de mais também é ruim. Então, vale a pena a gente verificar. Sobre orientar gráficos para o norte magnético ou o norte geográfico, né? Algumas literaturas falam que tem que ser para o norte geográfico. Algumas literaturas falam que tem que ser para o norte magnético. Eu não oriento gráfico nenhum. Eu sigo a linha de que emite energia, então já está emitindo energia. Talvez orientar para o norte traga uma dinamização energética mais potente. Nunca testei, mas pode ser que sim. E já ouvi radiestesistas dizerem que sim, tá? Eu nunca senti essa necessidade, então eu não oriento. Mas eu sempre trago essa informação para quem deseja orientar. Como que eu faço para orientar? Aí você precisa ter uma bússola. Porque aí você vai medir com a bússola onde está o norte magnético, onde está o norte geográfico, vai optar entre um e o outro, porque as literaturas elas não trazem claramente o que é e o que não é, cada uma diz uma coisa, e você vai orientar de acordo com a instrução de cada gráfico, né? Por exemplo, esse gráfico aqui, ele tem essa letra
hebraica aqui em cima, né? O iode. Esse gráfico, quando você vai colocar ele sobre a mesa, né, é indicado que o iode, as literaturas dizem norte geográfico. Quando você vai colocar ele exposto na parede, né, assim mais ou menos, retinho, né, vamos supor que esteja, o iode tem que ficar voltado para cima. Isso é lei, não tem como colocar o gráfico de ponta cabeça, tá? Por isso é importante a gente conhecer. E assim, gráfico é estudo, precisa estudar, precisa testar para ver o que vale, o que não vale, o que funciona, o que não funciona. Quem pega e estuda gráfico a fundo consegue trazer muita informação, consegue trazer muita movimentação energética, consegue facilitar bastante. Eu, particularmente, eu não costumo trabalhar com gráficos, a menos assim, colocar um gráfico para reequilibrar o ambiente, colocar um gráfico com alguma intenção que eu estou precisando, né? É sempre bom a gente dar uma movimentada ali, mas nas terapias em si eu não utilizo gráfico, porque como eu utilizo a TQA é uma técnica muito disruptiva. Toda vez que eu aplico a TQA, depois que eu aplico os comandos, eu vou verificar se precisa acrescentar o uso de gráficos para poder facilitar ali alguma situação e nunca é indicado, nunca foi indicado. Então eu não utilizo gráfico por conta disso, porque eu tenho outras ferramentas que já fazem esse trabalho de reequilíbrio energético para poder fazer o que a pessoa precisa. E junto com essa ferramenta de reequilíbrio energético através dos comandos, tem todo o trabalho de reforma íntima, de ressignificação, de olhar de onde que vem aquela questão, né? Encontrar a causa raiz para que a pessoa possa tomar consciência e fazer a mudança interna que ela necessita. Então a mudança sempre vem de dentro para fora e reorganiza o que está fora. Né? Então, os gráficos são um apoio, mas se você trabalha só com radiestesia, eles podem ser uma ferramenta maravilhosa para você dar esse apoio terapêutico para o seu cliente, né? Dentro da TQ a gente chama de partilhante. Mas a radiestesia você faz toda a análise necessária e você pode fazer as harmonizações necessárias através dos gráficos, porque tem gráfico para tudo quanto é coisa. É só sentar e estudar que vocês encontram, né? Mas falando dos gráficos que eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como que as coisas funcionam, né? Deixa eu separar aqui de acordo com a classificação de cada um, para eu poder falar direitinho. Esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês, né? Aqui é o decágono duplo, né? E o decágono, ele tem 10 lados, o próprio nome diz. Cada um desses lados vai movimentar uma determinada energia. Então, assim, ele é um símbolo de materialização de todas as coisas. E os seus 10 lados correspondem ao pensamento que presidiu a realização, ao verbo que evoca os nomes, símbolos, etc., a substância, às energias que aglomeram essa substância, ao magnetismo e raio fundamental, número, série, etc., à espécie a qual pertence a coisa, o seu caráter, ao caráter e propriedades próprios da própria coisa, às impregnações, às sintonias, às ressonâncias, ao estado passado da coisa e ao estado futuro desta mesma coisa. Então, se você vai usar ele é muito utilizado em mesas de radiestesia para valorizar o testemunho. Então, você pega o testemunho, né, sei lá, a foto de uma pessoa, o nome completo e data de nascimento, você coloca ele aqui dentro, ele vai valorizar aquele papel com a representação da pessoa, com a energia da própria pessoa. Então, aquele papel escrito vai ganhar um peso energético maior porque foi colocado dentro do decágono, né? Tem muita gente que também usa esse gráfico para materialização, né? Coloca, por exemplo, papeizinhos com o nome das substâncias que deseja nos 10 lados e um copo d'água no centro. E aí materializa a energia daquelas substâncias na água para poder tomar como se fosse uma medicação, algum tipo de equilíbrio, né?
Aqui tem exemplo de como que podem obter algumas impregnações, por exemplo, pode obter a impregnação de uma substância, como ferro, cobre, etc. Né? Põe o testemunho no centro e em volta coloca o nome da substância que você quer. Pode impregnar com uma cor, né? Para quem trabalha com cromoterapia, por exemplo, põe o testemunho no centro e as cores em volta. Pode dinamizar um remédio, né? Isso já ouvi testemunhos de pessoas que testaram e disseram que funcionou, eu nunca testei, tá? Mas é válido lembrar que quando a gente toma um remédio de farmácia, a gente está ingerindo química que vai alterar a química do nosso organismo. Aqui não tem materialização física, é materialização energética. Então, se vocês forem dinamizar na água, por exemplo, uma dipirona, talvez o efeito não seja tão potente quanto ingerir uma dipirona. Talvez precise fazer esse processo mais vezes ou por mais tempo, né? Precisa verificar tudo isso também. Pode impregnar uma força, uma energia, um pensamento, som, luz. Pode impregnar um atributo, uma qualidade, enfim. O que a criatividade e principalmente a responsabilidade ética permitir, né? Outro gráfico que também é um gráfico dinamizador, que eu gosto muito, é esse daqui, o Alta Vitalidade, aqui para o pessoal do TikTok. Ele pode ser apresentado com 19797979 ou 9797979, tá? Ele existe nessas duas formas. Inclusive aqui no livro do Antônio Rodrigues ele está como 9797979. O 1 foi acrescentado posteriormente, tá? Então esse gráfico ele é composto por 1, 2, 3, 4 círculos perfeitos, né? E o círculo é a forma mais perfeita que existe no universo. E essa configuração numérica, ela traz a vitalização, né? Ela revitaliza aquilo que é colocado aqui dentro. Então, os testes que foram feitos com esse gráfico foram muito interessantes porque eles pegavam seixos de rio, colocavam no centro do gráfico, deixavam dinamizando por algum tempo e depois carregavam o seixo do rio no bolso ou colocavam na plantinha e aí aquela energia que foi impregnada no seixo do rio passava para aquele ser que estava em contato com ele. Então, por exemplo, se você pegar um gráfico desse, colocar embaixo de um vaso com planta, né, uma planta cortada, por exemplo, que está só na água, a durabilidade dela vai ser maior do que se ela tivesse só no vaso com a água sem o gráfico. Para pessoas, animais que estão desvitalizadas, né, que estão assim mais sem força, fraquinha, esse gráfico também traz aí uma revitalização. Então pode ser utilizado para muitas coisas, para alimento, para água, para plantas, animais, enfim, até mesmo para você impregnar objetos para carregar com você, por exemplo, né? É um gráfico também bem legal. E essa configuração aqui de círculos com números, tem um outro gráfico chamado, como é o nome? Não é o Vesica Piscis. Só um minuto, gente. Deixa eu pegar aqui no livro para não falar errado para vocês. Esse daqui. O ômega alfa. Tem um gráfico chamado ômega alfa que ele é específico para você montar esse tipo de gráfico de acordo com o seu próprio objetivo. É muito legal, mas tem que saber usar, né, para poder fazer direitinho. Gráficos de reequilíbrio ambiental, né? Tem esse daqui, esse gráfico é o SCAP, símbolo compensador de André Philip, e ele tem as letras hebraicas também, tem o iode também. O iode tem que estar sempre voltado para cima, se ele estiver exposto em algum lugar, né? Na parede, por exemplo, ou no celular, como eu mostrei para vocês. Esse símbolo tem que estar sempre voltado para cima. E ele é um gráfico muito bom para você usar em cima de, como é que chama? Aparelhos eletroeletrônicos, né? Por exemplo, colocar no notebook, colocar no celular, colocar em cima do Wi-Fi, colocar atrás da TV,
Antigamente, né, até no livro tem uma foto disso, que tinha aqueles monitores de computador, que era aquele caixote, né? Quem é um pouco mais aí vai lembrar disso. Quem é mais ou menos regula comigo lembra desses monitores grandes, né? Aquela TV com fundo também. E aí colocava ele assim em cima, né? Porque ele tem o objetivo de filtrar essas energias provenientes de eletroeletrônicos e que não são compatíveis com a nossa energia, que acabam interferindo no nosso bem-estar e fazendo com que a gente perca um pouco de vitalidade também. Então ele é um gráfico muito bom para esses ambientes ou para colocar diretamente nos aparelhos, tá? Outro gráfico que também é para reequilíbrio ambiental é esse daqui, o símbolo místico, né? Também tem as letras hebraicas, tem o iode, que tem que ficar voltado para cima. Se eu não me engano, o que está escrito aqui é o nome de Jesus na Terra, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. E ele é bom também para equilibrar energias provenientes do geomagnetismo, provenientes de aparelhos eletroeletrônicos, provenientes de ondas de pensamento, sentimento, emoção, de magias direcionadas. Ele filtra tudo isso, reequilibra o ambiente da maneira certinha, direitinho, tá? É um gráfico muito bom para ficar exposto. O meu, ó, tá todo riscadinho, porque esse daqui ficava exposto na varanda, e aí um dia caiu muita água e acabou respingando, né? Então eu uso ele só como demonstrativo, mas tem outro lá no lugar, tá? Também é um gráfico de reequilíbrio ambiental e ele também é um gráfico de proteção contra essas ondas de pensamento, sentimento, emoção e magias. Gráficos que são emissores, ou seja, gráficos que emitem um determinado tipo de energia com objetivos de alcançar alguma coisa, né? Eu trouxe dois gráficos, esses dois gráficos, assim, eu tenho certeza que eles servem para todo mundo, porque está todo mundo na busca, né, de ter condições materiais mais favoráveis para que a gente possa verdadeiramente se preocupar apenas com o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto seres espirituais, né, e não precisar se preocupar tanto com a matéria. São gráficos, né? Esse daqui é o turbilhão. Turbilhão é esse desenho que está em volta com o círculo. E esse no centro, que é as setinhas com a pirâmide, é o prosperador. Então é o conjunto de dois gráficos, né? E ele tem o objetivo de emitir energias para fins materiais. Por isso que eu falei que é gráfico que todo mundo vai querer para poder dar uma ajustada aí, né? Porque esse gráfico aqui é um tipo de gráfico que você vai colocar aqui no centro o seu nome, a sua data de nascimento e algo de valor. Ou vai colocar no centro a intenção que você deseja, o pedido que você deseja e vai colocar algo de valor em cima. Como assim algo de valor? Você pode colocar uma pedra de cristal que represente prosperidade, você pode trazer uma peça de ouro, né? Pode ser um anel, uma aliança, um pingente, algo que seja feito de ouro. Você pode colocar uma nota de alto valor, né? Por exemplo, a nota maior que a gente tem no país agora é de R$200. Você põe a nota de maior valor lá e deixa. O difícil é conseguir deixar, né? Porque a vida exige, mas é possível. Deixa lá, esquece, né? Junto com o seu nome e sua data de nascimento. Para quê? Para ele concentrar, né? Essa energia de prosperidade, de riqueza na sua vida. Então é um gráfico que é bem assim coringa para a gente deixar montado com a nossa intenção, com objetos que possam valorizar. O meu está montado ali no estante para que a gente possa movimentar essa energia de prosperidade na vida. Porém, como eu disse, nada é mágico. A magia vem de dentro da gente. Não adianta montar gráfico para prosperidade, não adianta colocar objeto de grande valor aqui, uma pepita de ouro, por exemplo, um diamante para trazer essa energia para a sua vida, se no seu inconsciente você tem crenças limitantes relacionadas à escassez. Por isso o trabalho interno é fundamental. E outro gráfico também que tem esse mesmo objetivo, né, de melhorar a questão material na vida, inclusive ele é muito utilizado também para venda de imóveis, né?
Quando você quer vender e o negócio está enrolado, ou quando você quer comprar e também o negócio está enrolado, é isso daqui, olha, é a espiral cósmica, né? Ele tem uma espiral que vem trazendo essa energia para o centro e tem o losango em volta triplo, né? Então, a mesma coisa, coloca o objetivo aqui, coloca alguma coisa que possa trazer, agregar valor, né? Ou coloca a intenção do que você quer aqui, sei lá, um processo que está na justiça e não anda. Coloca o nome do processo, coloca agradecendo que o processo já foi resolvido, que você ganhou o processo, coisa do tipo, e deixa lá até acontecer, né? Esses dois gráficos são assim, para montar e deixar montado até que a intenção seja alcançada, ou se for só para movimentar a energia da prosperidade, deixa lá montado. Eventualmente vai lá, dá uma olhada, se conecta, né? Põe mais a sua intenção mental nos gráficos e de vez em quando também desmonta para poder limpar, porque vai juntando poeira, né? Faz ali uma higiene, vê como que está o estado do gráfico, se precisa trocar ou não, para poder fazer essa manutenção aí, né? Então, assim, gráficos são ferramentas que podem auxiliar a gente a manipular, a movimentar essas energias na nossa vida, né? Na nossa vida, na vida de outra pessoa, só se a outra pessoa tiver pedido. Não façam nada para ninguém se não tiver autorização da pessoa, pelo amor de Deus, tá? Mas se houver autorização, se a pessoa tiver pedido, vocês podem utilizar. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, mas tem gráfico para tratar a questão de saúde, tem gráfico para equilibrar chakras, tem gráfico para tudo. É só saber utilizar e também existe a possibilidade de utilizar gráficos em conjunto. Vocês viram aqui o turbilhão com o prosperador, são dois tipos de gráfico. Os dois têm o mesmo objetivo. Você une os dois gráficos e potencializa aquele objetivo. O decágono, né? O gráfico original é um decágono. Hoje em dia você já encontra decágono triplo para potencializar aquela energia. Então você pode também lançar mão dessa possibilidade, usar mais de um gráfico, né? Aliás, quando a gente trabalha com radiestesia e vai fazer as harmonizações por gráfico, a gente sempre pergunta quais gráficos devem ser utilizados para essa situação, né? Quais são os melhores das opções que você tem? E de todos os gráficos que aparecer, qual a ordem que ele vai ser utilizado? Quanto tempo cada um deve ser utilizado, né? E eu já trabalhei também, já fiz testes e que foram assim funcionais, porém é algo que precisa ser muito bem estudado, muito bem analisado, avaliado e verificado na radiestesia se tem eficácia ou não para aquela situação que você deseja. É conjunto de gráficos dentro de uma mandala, né? Você faz uma mandala com vários gráficos para um determinado objetivo. São possibilidades, né? Porque uma mesa radiônica, por exemplo, como as pessoas dizem, nada mais é do que um conjunto de gráficos onde você vai passar ali pelos gráficos que são necessários para você naquele momento, entende? Então, existem possibilidades. A gente precisa entender como que funciona, trazer essa lógica do funcionamento, trazer a questão da responsabilidade, porque você está movimentando energia, com energia não se brinca, e lançar a mão do que você tem em mãos para poder movimentar o que você precisa, né? Usar a criatividade mesmo. Eu sempre falo que radiestesia é criatividade, mas precisa ter conhecimento, precisa ter responsabilidade, precisa ter sabedoria e principalmente ética. Porque se você movimenta energia de maneira leviana, você vai colher os frutos disso. O universo é ação e reação, né? Então a consequência uma hora vem, boa ou ruim, ela sempre vem. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês a respeito de gráfico. Não dá para ensinar tudo sobre gráficos numa única live, não dá para ensinar nem no único curso. Então, quem tem interesse, estuda. É uma área linda. Trabalhar com gráficos também é lindo, você vê coisas magníficas acontecendo, que realmente parece mágica. Mas lembre-se sempre, gráfico sozinho não faz milagre. Ele pode favorecer aquela movimentação energética, mas se não tiver uma transformação interna que leve a pessoa a abrir caminhos para aquelas possibilidades, não vai fazer milagre.
Tudo parte de dentro para fora. O que a gente tem fora são mecanismos de apoio, ok? Quem tiver interesse, o curso Radiestesia para Todos é um curso de radiestesia e tem um módulo inteiro só de gráfico. Então, tá lá disponível no Instituto TQA Brasil, é só acessar pelo site que vocês conseguem verificar. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui, gente, só um minuto. Boa noite a todos aqui que estão dando boa noite. Eu sempre fico muito feliz com vocês aqui, gente. Você faz algum tipo de limpeza entre um tratamento e outro do mesmo gráfico? Fundamental. Gratidão por ter colocado essa pergunta, Mar. Porque olha só, todo instrumento de radiestesia, você acessa o campo de outra pessoa. Seja o pêndulo, seja uma mesa, seja um gráfico. Você está acessando o campo energético de outra pessoa. Imagina assim, que você vai entrar num lago para tirar alguma coisa lá de dentro. Esse lago, ele tem mais lama do que água, né? Não é bem um lago, é um charco, né? Você vai entrar ali dentro, vai sujar. Não estou falando que o campo energético da outra pessoa é sujo, não, tá? Mas eu estou tentando trazer uma metáfora para vocês entenderem. Você acessou o campo energético de alguém com esses instrumentos. Vai ficar registros energéticos deste campo nestes instrumentos. Então, todo instrumento de radiestesia, seja mesa, seja pêndulo, seja dual rod, seja aurameter, seja gráfico, tudo. Terminou de fazer o atendimento de uma pessoa, vai passar para outra pessoa, tira 15 minutos, faz um processo de limpeza. Utiliza o processo de limpeza que você achar mais adequado. Tenha mais de um pêndulo à mão sempre, se possível tenha mais de uma mesa também. Hoje em dia é fácil a gente ir na gráfica, imprimir, plastificar e deixar ali guardado. Tenha mais de um gráfico também, né? E a questão de trabalhar com gráfico, gente, eu esqueci de falar, é falta de espaço. Porque às vezes você está atendendo tantas pessoas, está montando gráfico para tantas pessoas que você não tem mais onde colocar gráfico, né? E aí fica complicado, que você começa a espalhar gráfico pela casa inteira, fica aquela preocupação, né, de não pode mexer e tal, e é um desafio. Eu já vi uma radiestesista que ela pendurava os gráficos na parede, né? Ela punha o testemunho num post-it aqui no centro e pendurava na parede. E aí ela usava a parede, tem essa questão também, mas sim, todo instrumento de radiestesia, inclusive os gráficos, terminou de usar, precisa fazer uma limpeza, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Há quem usa uma vez e joga fora. Também pode ser, mas assim, eu acho um pouco de desperdício, né? É gastar a árvore à toa. Você pode fazer um processo de limpeza energética ali e continuar utilizando. E aí você descarta quando você percebe que o papel está mais desgastado, está ficando amarelado e tal, porque aí ele já está ficando mais impregnado, tá? Qual gráfico posso colocar para a harmonia das crianças? Naira, cada caso é um caso. Não dá para eu orientar você que gráfico você vai utilizar para isso ou para aquilo. Precisa avaliar caso a caso. Mas é interessante esse gráfico aqui, o símbolo místico. Você pode colocar no quarto para harmonizar a energia lá, tá? Ele não vai ser prejudicial, não vai ser demais, não vai interferir negativamente no caso de excesso, tá? Ele é um gráfico seguro para isso. A radiestesia quântica é muito interessante. Tudo que a gente olha com esse ponto de vista quântico, Fabi, é muito interessante, porque a gente passa a entender de uma outra ótica. A gente passa a entender a lógica do funcionamento que nos permite transitar dentro daquele conhecimento com mais liberdade, sem ficar preso a dogmas, entendeu? Por isso que é fantástico. Você usa alta vitalidade, é muito bom mesmo. A minha tela está invertida, tá? Eu não sei como resolver isso. Porque eu estou usando a câmera frontal, ela fica invertida, tá? É necessário ativar o gráfico? Vi num vídeo de um YouTube, aliás, vi num vídeo do YouTube que tem uns dizeres para ativar.
Olha, Juliana, tem alguns radiestesistas que dizem que precisa ativar, outros dizem que não precisa ativar. Eu sigo a lógica de gráfico é geometria, geometria emite energia. Se geometria emite energia, você não precisa ativar. Você expõe o gráfico, ele está emitindo energia. Você pode direcionar essa energia para a pessoa, para o objetivo que você deseja. Mas ativar, eu não levo isso em conta. O envelope não está emitindo energia. Saiu do envelope, ficou assim, está emitindo energia. Como que eu vou direcionar essa energia? Eu coloco a intenção no centro, eu coloco o testemunho no centro. E aí eu direciono essa energia para aquilo que eu coloquei no centro, tá? Precisa pendular em cima do gráfico? Não necessariamente. Se ele já está emitindo energia, tanto é que se você for radiestesista, tiver essa sensibilidade, já tiver a prática, só de colocar o pêndulo em cima, ele já vai girar por conta própria, sem que você precise fazer nada. Então, não vejo essa necessidade. Os gráficos precisam estar apontados para o norte? Então, Mônica, como eu falei anteriormente, tem literatura que vai dizer que precisa, tem literatura que vai dizer que não precisa. Como gráfico é geometria. Geometria é... Gente, só um minuto. Geometria emite energia. Se está emitindo energia, não precisa necessariamente você direcionar para o norte. Se você direcionar para o norte, pode ser que aquela energia seja potencializada, mas não direcionar para o norte, ele vai estar emitindo energia do mesmo jeito, tá? É essa lógica que eu sigo dentro do conhecimento que eu tenho. Vai ter radiestesista que vai bater o pé com você e vai falar, precisa alinhar o norte. Vai ter radiestesista que vai falar que não precisa. Fato é, uso gráficos, já usei em termos de tratamento, nunca alinhei ao norte e sempre funcionou. Então, não é uma necessidade, pode ser algo que potencialize, tá? Sou nova por aqui. Onde posso conseguir esse gráfico que você sugeriu para o quarto das crianças? Qualquer site de radiestesia você encontra para comprar, tá? Gratidão, Mônica. Não tem problema não, eu respondo, tá? Poderia falar mais sobre os comandos da TQA? Gente, os comandos da TQA são comandos quânticos que foram construídos numa estrutura dinâmica, fechada e segura para alguns objetivos. Dentro da TQA a gente tem um protocolo de comandos já prontos, chaveados, para a gente utilizar durante a sessão. Alguns comandos são para liberar energias intrusas do nosso campo, para liberar travas inconscientes que você está pronto para liberar. Outros comandos são para fazer download de energias de alta frequência para elevar o seu nível de frequência junto com o processo de expansão de consciência, tá? É assim que funcionam os comandos da TQA. Mas para conhecer verdadeiramente os comandos, saber o que cada um faz, entender como que funciona e aplicar os comandos, você precisa fazer o curso. A gente não entrega comando assim abertamente porque eles são muito disruptivos, eles movimentam a energia de maneira muito intensa, inclusive traz processos de catarse aí que podem ser graves. Tem uma série de cuidados que precisam ser tomados na aplicação desses comandos, após a aplicação desses comandos. Então, por responsabilidade, o Instituto TQA não libera para quem não é aluno, porque o aluno vai entender todos esses processos antes de poder utilizar os comandos, tá bom? Canal da TQA é muito bom mesmo, Fabi. Segue aí e divulga para todo mundo. Tem algum curso aberto agora? Todos os cursos da TQA, com exceção do curso de formação de terapeuta TQA, estão constantemente abertos. É só acessar o site TQA Brasil ou ir no link da bio que vocês conseguem verificar lá o site de o curso de radiestesia, o curso Quântica para Todos, o Projeção Astral, Chaves para Manifestação, que não é um curso, é um programa para você seguir, manifestar aí algumas coisas na sua vida, tá? É só acessar o site que vocês têm acesso a isso. E a mentoria também. Formação Terapeuta TQA e Mentoria Causa Raiz são cursos que abrem de tempos em tempos. Por quê? Porque a gente dá aula ao vivo.
né? Vocês acompanham as aulas junto com a gente. A formação tem parte de aulas gravadas e parte de aulas ao vivo. Então, a gente vai por turma, não tem como deixar gravado, tá bom? Vou acessar. Acessa sim, vai lá, você vai gostar. O site está lindinho. Vamos ver aqui no TikTok se tem alguma dúvida. Deixa eu ver se eu consigo subir esse negócio aqui. Gente, eu sou nova na live aqui no TikTok, tá? Principalmente fazendo aqui pelo notebook, eu me perco um pouco. Peço paciência, tá bom? Deixa eu ver. Eu acho que aqui não tem dúvidas. Não tem dúvidas aqui no TikTok. Gente, gráficos de radiestesia, tem um monte de site que vende aí na internet. Tem um que eu gosto muito, que ele traz o gráfico, traz a descrição do gráfico embaixo, traz a forma de usar e a descrição que eles trazem dos gráficos, eu acho bem legal, assim. É justamente o mesmo nome do curso, Radiestesia para Todos. Mas esse site, ele não tem nada a ver com o Instituto TQA Brasil, foi uma coincidência os nomes serem iguais, tá? Eu acho o preço deles muito bom, eu acho o material deles muito bom, a explicação deles muito boas. Então, né, placa de PVC, tudo certinho, tá bom? Quando vai abrir a turma para terapia TQA? Precisa ter formação de psicóloga? Liliane, né, desculpa, não precisa ser formada em psicologia, nem ter nenhuma técnica terapêutica anterior. O que é necessário para ser terapeuta TQA? Ter feito o curso Quântica para Todos. O Quântica para Todos é toda a parte teórica de como funciona a terapia quântica aplicada. E o curso de formação é você pegar a parte teórica e aplicar dentro de um processo terapêutico, tá? A gente está finalizando uma turma agora, então possivelmente a próxima turma vai só para o ano que vem, tá? Tem que aguardar um pouquinho, mas o bom é que dá tempo de você estudar, de você fazer o Quântica para Todos, né? O Quântica para Todos é um curso que você assiste ele uma vez, faz um processo de reconhecimento desse curso e depois você fica assim um mês sem olhar, volta lá, assiste de novo, porque você vai entender outra coisa completamente diferente, porque ele vai expandindo a nossa consciência. Tem gente que tem catarse só de assistir o Quântica para Todos, para vocês terem uma noção de quão disruptivo é esse processo, porque você vai estudando, vai entendendo, através do conhecimento você vai trazendo autoconhecimento e vai se autodesenvolvendo, né? E aí depois do Quântica para Todos, se você quiser, você pode fazer a formação de terapeuta TQA. Se você não quiser, você fica só com autodesenvolvimento mesmo, tá bom? Mais alguma coisa? Dá uma olhada, fala com o suporte, Liliane, porque pode ser que tenha alguma lista de espera, alguma coisa nesse sentido, tá? Que aí você já deixa lá seu nome, quando abrir turma eles te contatam e falam com você. Gente, então o recado que eu tinha para dar para vocês hoje era esse, falar um pouquinho a respeito dos gráficos, tá? A gente vai se ver daqui a 2 semanas, a semana que vem a live com o Renato, meio-dia e meio, se eu não me engano. Ele também vai trazer um tema assim super maravilhoso, e as lives do Renato são bem legais, né? Porque ele traz práticas, né, para você utilizar no processo de projeção astral e tal, é bem interessante. Então acompanhe aí os canais da TQA, acompanhe as redes sociais para vocês ficarem por dentro das novidades. Vira e mexe, a Patrícia traz uma novidade aí, eu trago alguma coisa também, o Renato traz alguma coisa, sempre tem alguma coisa acontecendo aqui. Ultimamente a gente está meio parado porque a gente está dando lá o gás na turma de formação dos novos terapeutas TQA, exige um pouco mais de atenção, exige um pouco mais da nossa energia também, mas a gente está sempre por aqui trazendo novidades para vocês. Então acompanhem os canais, acessem o site, o link da bio para vocês verem os cursos, ver o que interessa para vocês. E, gente, estudem. O conhecimento é a única coisa que não pode ser tirada de vocês. E é o caminho para vocês transformarem em autoconhecimento e mudarem a vida de vocês de dentro para fora, ok? Então, gratidão por estarem aqui comigo.
Fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.